O Brasil que ficou para trás era o país da desigualdade, do arroxo salarial, do desemprego. O novo Brasil que estamos construindo distribui renda, cria mais de 14 milhões de empregos e eleva a maioria de sua população para a classe média. Está na hora de você escolher o Brasil que você quer. Um Brasil capaz de tirar 28 milhões de brasileiros da miséria e levar 36 milhões para a classe média, ou o Brasil que fechava os olhos para a pobreza. O Brasil que dava errado ou o Brasil que está dando certo e que Dilma vai continuar. A questão que o presidente Lula levanta, de decidir entre o Brasil que dava errado e o Brasil que está dando certo, apareceu com força total no debate de ontem à noite na Rede TV. Dilma reafirmou seus compromissos com esse Brasil que vive a maior transformação de sua história. Um Brasil que Serra não consegue ou não quer ver. Tudo o que Lula e Dilma já fizeram foi criticado por Serra. Para ele, nada está bem no Brasil de hoje. Seu modelo de governo está preso ao passado, ao governo de FHC. O que se viu no debate de ontem foi isso. Um confronto entre o passado do governo de Serra e Fernando Henrique, o presente que o Brasil vive hoje com Lula e o futuro que Dilma propõe. O Brasil mudou. Meu projeto é o projeto de transformação do Brasil, que teve início em 2002, com a eleição do presidente Lula, que nós assumimos em 2003. De lá para cá, o nosso país mudou. Nós tivemos um aumento do crescimento econômico, com distribuição de renda e inclusão social. Houve uma grande redução da desigualdade no nosso país. E isso se refletiu em aumento do emprego, na melhoria do consumo de todas as camadas da população. Privatizações. O candidato Serra fala que é a favor do fortalecimento das empresas estatais. No entanto, quem assinou o decreto de desestatização do sistema Eletrobras, Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte, foi o candidato Serra que assinou o decreto de desestatização. Fala-se que gostam muito da Petrobras. Gostam tanto que tentaram mudar o nome da Petrobras, o governo do candidato Serra, mudar o nome da Petrobras, tirar aquilo que é brasileiro, que é o Brás. A coisa mais brasileira era o Brás. Tirar o Brás e botar Brax, no intuito de agradar o mercado internacional para captar dinheiro. Segurança. É muito importante perceber que o candidato fala muito quando se trata do governo federal, mas esquece, e aqui a população de São Paulo sabe o que é a Cracolândia, sabe perfeitamente o que acontece aqui nas ruas de São Paulo. Não há uma política antidroga efetiva. Eu tenho um compromisso, é livrar São Paulo do PCC. Nós sabemos o que resultou aqui, nessa cidade, com o abandono da política de segurança pública. Nós investimos em segurança 2,5 vezes mais que o governo Fernando Henrique Cardoso. Dilma também falou sobre o caso Erenice, mostrando como o governo tem tratado essa questão com transparência, e cobrou a mesma atitude de Serra no caso que envolve um de seus principais auxiliares no governo de São Paulo. Transparência. Quem conhece a minha história sabe que eu tenho um compromisso em combater o nepotismo e qualquer tipo de tráfico de influência. Agora, nós investigamos. A Erenice saiu do governo e a Polícia Federal abriu um inquérito e já 16 pessoas foram interrogadas, participaram e deram seu depoimento. Nós temos uma diferença em relação ao candidato Serra. Nós investigamos. O candidato Serra, por exemplo, esquece que a revista Veja disse que o senhor Paulo Vieira de Souza está envolvido no Castelo de Areia, e isso significa propina da obra mais importante do governo do estado de São Paulo, o Rodoanel. Então, isso também tem que ser investigado. Não me consta que isso foi investigado. Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, foi acusado por líderes do próprio PSDB de desviar 4 milhões de reais doados para um suposto Caixa 2 da campanha de Serra. No último dia 11, Serra negou o sumiço do dinheiro e garantiu que nem conhecia Paulo Preto. O acusado não gostou e pela imprensa mandou um recado a Serra. Não se larga um líder ferido na estrada a troco de nada. Não cometam esse erro.
Serra entendeu a mensagem. No dia seguinte, mudou de opinião. Afirmou que conhecia Paulo Preto e ele era totalmente inocente. Afinal de contas, quem é o Serra verdadeiro? O do dia 11, que disse não conhecer Paulo Preto, ou o do dia 12, que falou que conhecia Paulo Preto e ele era inocente? O fato é que o Serra não podia ter negado que conhecia o acusado. Paulo Preto foi diretor da estatal Bersa durante o seu governo em São Paulo. Foi responsável pelo Rodoanel, a obra apontada pelo Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas como cheia de irregularidades. E a filha de Paulo Preto foi nomeada por Serra governador para cargo de confiança no Palácio dos Bandeirantes. Serra também escondeu a verdade quando chamou Paulo Preto de inocente. O nome dele aparece em uma série de documentos apreendidos pela Polícia Federal na Operação Castelo de Areia. E em junho desse ano, Paulo foi preso em flagrante, acusado de receptar uma joia de brilhantes roubada no valor de R$20 mil. A verdade é uma só. Dilma é a garantia de mais avanços para o Brasil. Com ela, nada vai parar e o Brasil vai seguir em frente. É só comparar. O Brasil, no nosso período, cresceu. Nós pagamos a dívida com o Fundo Monetário Internacional. A dívida que eles deixaram para nós. Além de pagar a dívida, emprestamos para o Fundo Monetário Internacional. Era tão pouco emprego, nós criamos quase 15 milhões. Eles criaram menos. Eles criaram em torno de 5 milhões. Nós criamos 3 vezes mais empregos. Eles apostaram que a crise ia ser um tsunami. E ela foi uma marolinha. Por que eles apostaram? Porque eles queriam que a gente adotasse o receituário deles, que é corta salário, acaba com o consumo para o investimento, eleva os juros à casa dos 20%. Nós não. Nós investimos, garantimos o emprego e o consumo. Ora, é essa comparação que ele não quer fazer. O Brasil vai seguir mudando. Falei aqui hoje na importância da educação de qualidade. Valorizar e respeitar o aluno, fazendo que quando ele passar de ano, ele aprenda. Valorizar o professor com salário digno, com formação continuada e com respeito e diálogo e não cacetete. Ter uma saúde pública de alta qualidade, consolidando o SUS. Fazer também um país que respeita a biodiversidade dele, que respeite o meio ambiente e que cumpra todas as metas que nós nos comprometemos em Copenhague. Eu quero dizer que eu farei um governo voltado para a pessoa humana, sobretudo para a pessoa humana. De norte a sul, de leste a oeste do país, Dilma vai tocar as obras que o Brasil tanto precisa. Conclusão da ferrovia transnordestina e da ferrovia norte-sul. O Brasil tá mudando e não pode parar. Conclusão do complexo petroquímico no Rio de Janeiro e da refinaria Abreu Lima em Pernambuco. O Brasil tá mudando e não pode parar. Construção de UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas e de novas escolas técnicas e universidades em todo o Brasil. Estamos juntos na construção de 32 unidades de pronto atendimento, as UPAs, nas escolas de educação profissional, na ampliação do SAMU, na construção de estradas e, é claro, em todo o trabalho para a Copa de 2014. E a melhor garantia para isso é votar em Dilma presidente. O Brasil tá mudando e não pode parar. Modernização do Porto de Santos e construção do arco rodoviário do Rio de Janeiro. Quando aqui no Rio de Janeiro nós construímos o projeto do Pacto das Comunidades, lá estava a Dilma. Quando nós construímos a candidatura às Olimpíadas, lá estava a Dilma. Quando nós estávamos planejando o complexo petroquímico de Itaboraí, o maior investimento da história da Petrobras, lá estava a Dilma. Por isso eu não tenho dúvida, o povo do Rio sabe agradecer. Então vamos votar em Dilma. O Brasil tá mudando e não pode parar. Construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral na região norte. Duplicação da BR-101 no sul e no nordeste do país. Obras de saneamento e construção de milhares de casas em todo o Brasil. O Brasil tá mudando e não pode parar. E tem centenas de obras também no sul, no sudeste, no centro-oeste. O Brasil de Dilma é o Brasil inteiro. O Brasil de todos os brasileiros. O Brasil tá mudando, mudando, mudando e vai continuar.